Então, o título é Supremo Político. Aí eu começo perguntando, né? Porque o chavão, o termo, está sendo repetido por aí e muita gente ainda não percebeu por quê ou o que é judicialização da política, que tanto preocupou o ministro Luiz Fux ao assumir a presidência do Supremo. Ele fez um apelo a seus pares para que dessem um basta no que estava desgastando a Suprema Corte ao assumir questões que deveriam ser resolvidas no Congresso. Aí eu observo aqui que ele não foi ouvido por 2 anos e a Corte está cada vez mais desgastada, usada como instrumento de partidos que deveriam resolver questões políticas no foro político e não no foro judicial. Eu estou inspirado no discurso de Luiz Fux. Ele explicou isso para os demais ministros do Supremo quando ele assumiu a presidência. Palavras ao vento. Vejam, por exemplo, a atitude de 2 pequenos partidos. A Rede, que tem apenas 1 senador e 2 deputados. E o PSOL, que não tem senador e tem apenas 8 deputados em 513. São os que mais recorrem ao Supremo. Ora, os eleitores brasileiros decidiram assim, limitou-lhes representatividade no Legislativo Federal, quer dizer, em outras palavras, não lhes deu poderes para fazer leis por conta própria. Ao não votar em gente do PSOL ou da Rede, estava dizendo, eu não quero que o PSOL e a Rede façam leis, eu vou votar no, sei lá, um partido tal que esse eu dou poderes meus, porque eu sou origem do poder, né, para fazerem leis. Para esses aí eu não dou. Foi o que aconteceu. Não tem nem 2% de deputados o PSOL. Tampouco lhe deu muitas vozes para ocuparem a tribuna da Câmara, as tribunas da Câmara e do Senado. Né? É a consequência. Não tem poder para fazer lei, não tem nem voz para ir para a tribuna. Talvez por isso. O único senador da Rede, por exemplo, tente compensar pelo gestual, né? Pelas manifestações pessoais. Né? O Dr. Freud explica. Bom, eles compensam isso, agora vem, eles compensam isso usando o Supremo como alavanca de suas pretensões políticas e legislativas. O Supremo lhes dá voz e voto que os eleitores não lhes deram. Tá aí. Não é assim que funciona a democracia, em que prevalece a vontade da maioria. O Supremo, então, acrescenta na balança política o peso que o sistema democrático não deu a esses pequenos partidos. É justo isso? É democrático? Há casos atuais desse uso nas mãos da própria presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, que é relatora de uma ação liderada pelo PSOL contra o indulto concedido ao deputado Daniel Silveira. Aí eu faço a seguinte observação. Em primeiro lugar, é paradoxal que um partido com 8 deputados endosse o desrespeito à própria inviolabilidade do mandato de deputado por quaisquer palavras que está no artigo 53 da Constituição. O partido está, de outra forma, abrindo mão da inviolabilidade de seus 8 deputados por quaisquer palavras. É um ato de masoquismo, um certo suicídio de suas próprias liberdades. Né?
Em segundo lugar, conceder indulto é atribuição do presidente da República sem condicionamento algum, está no artigo 84, a linha 12. Mas o PSOL usa o Supremo como palanque em sua causa de oposição. Da projeção. Estou agindo. Olhem só, eu sou contra o indulto do Daniel Silveira. Eu tenho repetido aqui 1000 vezes, né? Não concordo com o estilo do Daniel Silveira, mas ele é deputado e a Constituição diz que os deputados são invioláveis por quaisquer palavras, ponto final. Gente, dura lex sed lex. É a lei, tem que ser cumprida. Porque quando se sai da lei, se torna fora da lei. E quando há sistema de fora da lei, é um perigo. Porque aí é a lei do calibre mais grosso. Será que... Meu Deus. Outra ação do PSOL, que está com a ministra Rosa Weber, é que o partido quer liberar o aborto até 12 semanas da concepção. A lei prevê a possibilidade de aborto em caso de estupro, risco de vida da mãe e má formação encefálica do feto. O PSOL quer ampliar a lei, mas não tem voto para isso. O PSOL quer assim, não, é a vontade da mulher. Meu corpo, minhas regras, como repete dia e noite aquela suplente de senador, candidata suplente de senador lá do Ceará. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Só que há um outro corpo. É o milagre da criação, é a natureza que se reproduz, essa é a eternidade. A lei já prevê esses casos extremos, estupro, anencefalia do feto, risco de vida da mãe. Bom, vamos em frente. Então, o PSOL quer ampliar a lei do aborto, mas não tem voto para isso, então usa o Supremo para mudar a lei, sem que a Corte tenha recebido mandato para agir como legisladora. Só que o Supremo já fez isso em outras vezes. Criou crime de homofobia, alterou o conceito de família que está na Constituição. Se alguém tiver dúvida, põe aí artigo 226, último parágrafo. Tudo isso com o pretexto do que está no artigo 5º, cláusula pétrea, a linha 35, que diz: a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. Aí os partidos pequenos fazem uma festa alegando lesão a um direito. Só que, na verdade, não estão no artigo 5º esses direitos, mas são invenções político-ideológicas. Eu chamaria de modismos. Então tem que botar um modismo na lei. Mas só que vai botar lá no Congresso. É no Congresso que se faz lei. Não tem voto para botar aborto. E aí o Supremo vai fazer lei de aborto, como fez a lei da homofobia. Isso é no Congresso. Lá na França, foi um pedido muito justo. Foram lá pedir essas coisas, casamento, aborto. Na Suprema Corte, a Suprema Corte não é aqui, isso é no Parlamento. São as leis do país, os representantes do povo que têm que decidir sobre isso. Querem driblar a democracia, porque a democracia é a vontade da maioria. Como eles não encontram a vontade da maioria de acordo com as ideias deles, vão lá para o Supremo. É justo isso. Onde tem 11 pessoas que não tiveram nenhum voto que lhes dê mandato para fazer leis. O Supremo é para interpretar a Constituição e não para mudá-la ou suprimir artigos e inventar outros. Até 20 anos atrás, quando um partido recorria ao Supremo em questões semelhantes, a reação do Supremo era: arquive-se, por tratar de questão interna do Legislativo. Eu ainda lembro da frase latina que os ministros do Supremo daquela época escreviam: interna corporis, questão
da outra corporação, a corporação legislativa, a questão interna do legislativo. Só que o Supremo adorou ser ativista político e está se expondo ao desgaste que antes era exclusivo dos políticos. De Brasília, Alexandre Garcia.